novo, até para fins de gravação. Meu nome é Marcos. Minha formação acadêmica é em biologia. Eu sou biólogo, mestrado em biologia. Não tem nada a ver com astrologia, minha formação astrológica não tem nada a ver com astrologia. Eu comecei estudando astrologia em 2000, por aí. Eu fiz o curso do Pedro Sete Câmara. Ele montou o curso com o Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, que é o filho do Olavo de Carvalho. Na época era só o Pedro que fazia, que efetivamente dava as aulas, corrigia exercícios, falava com os alunos. Fiz muita coisa, estudei muita coisa sozinho, porque o Pedro parou de dar aula, depois ele deixou de ser astrólogo. E recentemente eu conheci o professor do Pedro, não pessoalmente, virtualmente, mas o John Frawley, que para mim é o melhor astrólogo da atualidade. E eu fiz o curso de astrologia horária com ele, eu acabei virando não amigo, mas um aluno mais íntimo dele. E, bom, normalmente as pessoas falam que o tipo de astrologia, que eu estou falando de astrologia tradicional, mas eu detesto essa palavra. Eu não sei se vocês gostam da relação que vocês têm com ela, mas eu não gosto de falar em religião tradicional, em astrologia tradicional, em música tradicional, porque parece que é mais uma igrejinha. Né? Assim, o catolicismo tradicional é uma versão, você vai na loja, não quero tradicional, eu quero com menta. Não, fala que o catolicismo só existe a astrologia só existe uma. E um monte de outras variedades, mas o básico é a mesma. Não é a mesma em detalhes de técnica, mas não é a mesma em detalhes de técnica da minha para do John, para de qualquer outro astrólogo. Nunca foi, porque é um ofício, é uma arte, não é uma ciência. Então, de um astrólogo para outro, é claro que vai ter alguma modificação. Mas nas linhas gerais, pelo menos na visão de mundo geral, e no tipo de coisa que se propõe, é a mesma mais ou menos dos 1000 anos. Nós não vamos falar de astrologia agora, não queria falar um pouquinho antes de entrar em astrologia. Vamos falar de simbolismo. O que é um símbolo? Alguém podia me dizer o que é um símbolo? Não é pergunta retórica. Etimologicamente? Não, vamos tentar falar um mínimo de técnica, um mínimo de termo. É uma coisa que representa a outra. Sim, uma coisa que representa a outra. Mas ela não representa de qualquer forma. Por exemplo, sim, porque, sei lá, uma foto representa uma pessoa, mas não da mesma forma que um símbolo. Você pode dizer de uma forma menos rigorosa que o símbolo do McDonald's representa o McDonald's. Mas não é exatamente isso, né? Normalmente, quando a gente está falando de símbolo, principalmente quando a gente está falando de símbolo natural, é bem isso que você falou, é como se fosse uma relação matemática. Uma coisa está para outra como uma terceira coisa para uma quarta. Eu falei que não escrever, mas vou escrever para não parece bobagem. Vou dar um exemplo bobo. A gente fala que o leão é o rei dos animais. Por quê? O que ele tem de ser? Tem domínio sobre o outro. Ele é o rei dos animais quando ele está dormindo. Ele é o rei dos animais porque ele é o mais forte. Não tem predadores assim. Porque na mata, no ambiente natural dele, mesmo tendo um bicho mais forte que ele domina os outros. Inclusive o macho, o leão macho, domina as fêmeas e os outros, os filhotes, mais ou menos como o rei domina os súditos dele. Ele não é o rei dos animais enquanto ele está, sei lá, brigando contra o leão ou fugindo de uma manada de búfalo. Ele é o rei dos animais que está dominando o espaço em torno. Isso aqui não é uma expressão matemática rígida, é só uma coisa para ajudar a gente a pensar. Certo? Vocês entenderam mais ou menos o que é um símbolo? Tá, eu esqueci de perguntar, eu acho que é um negócio meio óbvio, mas quem aqui não acredita em Deus? Você é ateu rígido? Não, eu sou um ex-ateu e não tenho, mas perdi a fé e não a recuperei. Só isso. Então, lamento, mas... Não, mas é bom porque eu ia falar, dar por pressuposto umas coisas que eu não posso dar. Vamos lá. O senhor acredita que tem algum sentido na criação, no universo? Que ele tem um sentido? Eu não sei. Não dá pra...
Então tem uma coisa que eu vou dar assim provisoriamente como pressuposto, mas que eu sei que você não acredita nisso, mas todos os outros, todo mundo acredita em Deus, certo? Isso é um negócio, eu não ia falar isso para vocês, até porque eu vi vocês, a gente rezou ângelos, então o negócio não é só da boca para fora, mas é um negócio que às vezes a gente esquece. Deus não criou o mundo, ele não era aquele um sábio, um velhinho que não tinha mais o que fazer, pintou o mundo e foi embora, né? Ele criou o mundo fora do tempo, num certo sentido. Ele está criando agora. Ele não é um evento no passado. Por que eu estou falando isso? É porque, normalmente, quando eu falo isso aqui, as pessoas lembram do simbolismo natural e perguntam por que ele funciona. Por que existe um simbolismo natural? Por que eu falei que o leão é o rei dos animais. Então, o leão, ele está para o rei, o leão está para mais ou menos a criação em volta dele, como um rei está para o súdito. Então, você olhando o leão, você descobre, ou pelo menos tem algumas coisas, como o leão se comporta, que seria mais ou menos o que você esperaria de um rei. Você não está realmente prevendo o que o rei vai fazer olhando o leão, mas eles funcionam mais ou menos da mesma forma. A realidade é assim. Pode parecer que não, mas a realidade, se você parar para pensar, ela é assim. Não é o simbolismo astrológico, não é um negócio que a pessoa inventa e ela tirou do nada. Deixa eu pegar um exemplo fácil. Vamos lá, um corpo astrológico que todo mundo já viu. Você já viu a Lua, certo? O que ela sugere para vocês? Mudança? Sim, mudança. Qual a relação dela? Vamos esquecer o que a gente aprendeu na aula de astronomia ou no segundo grau. Vamos lembrar do que é a Lua. Você vê a Lua mudando o tempo todo, certo? Você sabe mais ou menos quando que ela aumenta e quando que ela diminui? Por que ela aumenta e ela diminui? Tirando o que se aprendeu? Sim. Assim só de olhar não conseguiria deduzir. Não. Quando tu vê ela no verão nascendo do mar, assim, gigante, depois, daí, uma hora depois... não, mas assim, por que ela está cheia e por que ela está vazia? Desculpa. Talvez seja possível, claro, né? Pela posição do sol. Sim, é pela posição do Sol. Sim. Eu esqueci, se vocês não têm o costume de olhar o céu, vocês não vão ver que ela... Porque você repara que ela cheia, ela nasce normalmente quando o Sol está se pondo. Quando ela está pequenininha, ela nasce um pouquinho antes do Sol se pôr, um pouquinho depois que ele nasce, entendeu? A diferença dela, o tamanho dela está sempre relacionado à hora que ela nasce, ou à hora que o Sol se põe. Então ela sugere mudança e dependência do Sol. Vocês conseguem lembrar de algum outro ciclo que não seja astrológico que seja parecido com isso? Ciclo natural? Um ciclo natural qualquer. As estações? Estações, Perfeito. Ou, sei lá, o próprio fato de dormir e acordar, assim, praticamente todo mundo faz isso, né? Os dois, tanto o Sol quanto a Lua, essa dança deles, ela sugere pra gente esses ciclos. Tanto que, a gente marca o ano, marca os meses, mais ou menos, a gente costuma dizer que o Sol dá a volta no zodíaco mais ou menos um ano ao contrário, né? O ano é mais ou menos a volta do Sol no zodíaco, porque é ele que marcou o ano. Como a Lua, ela dá a volta no zodíaco mais ou menos um mês. E... Desculpa, eu me enrolei, eu posso parar? Vocês... Não sei se você vai parar, mas só para que eu estou pulando algumas etapas. E eu queria vir do começo. Eu estou falando as coisas e não estou demonstrando para vocês. Vamos lá. Eu comecei a falar do simbolismo. Símbolo, o que era? Sim. O leão. Vamos voltar do começo. Tá. Todo mundo sabe mais ou menos o que é um símbolo. Não preciso explicar. Acho que se não estava claro, acho que ficou claro, né? Uhum. É uma coisa que significa outra, mas não de uma forma... Aleatória. Não só aleatória, mas é uma forma direta. É sempre uma relação. Dá para pensar no símbolo, é que algumas vezes parece isso, em algumas imagens medievais que tentavam apresentar o cosmo no corpo humano,
como se os elementos do corpo representassem o cosmos maior, ou seja, mas dá a impressão também que o símbolo pode ser aquela uma expressão menor da realidade maior simbolizada. Sim, mas esse é um tipo especial de símbolo. O zodíaco tomado como um todo. E o céu como um todo também, ele é um símbolo do corpo humano e ao contrário. Porque se você parar para pensar, quando o importante, tá, não estou falando de matemática, tá? É só para facilitar. O importante no símbolo não é isso aqui, é isso aqui, né? É a proporção de um para outro, certo? E é justamente, acho que todos vocês têm algum conhecimento de filosofia, a ideia de forma não é uma coisa estranha para vocês, certo? Certo? Pois é, isso aqui, o que o Mário Ferreira Santos chama de nexo analogante, é a forma. Se você, eu vou voltar para o exemplo do leão ou do sol, que é o mesmo símbolo, que é o mesmo, ele simboliza a mesma coisa. O rei, a relação do rei com os súditos, do leão com o resto dos animais, do sol com o resto dos planetas, do presidente com o país. Essa relação é sempre a mesma. E é uma relação que parece estar num plano acima. Então não é que o sol seja o tipo. A gente fala que o sol simboliza o rei, mas do jeito que a gente lê nos textos, pode parecer que o sol emite alguma influência, que o sol comanda os reis. Não. É o astro do rei. Então, mas ele não é o astro do rei porque ele manda nos reis ou porque vem algum raio desconhecido do sol e modifica o rei. Não é porque eles atualizam a mesma forma. Entendeu? Eles têm a mesma relação. Entendendo o funcionamento de um, eu posso chegar à compreensão. Exatamente. Né, com o funcionamento do outro. Né? Por exemplo, depois eu vou explicar isso com mais calma, mas pulando um pouco, Vênus é um planeta que está relacionado à beleza, à união, e, sei lá, um animal claramente belo. A gazela. Mas a gazela tem mais... O pavão, por exemplo. Pavão. Em tese, olhando um pavão, você consegue prever, entre aspas, coisas relacionadas a essa forma. Só que o movimento de Vênus é muito mais regular do que um pavão. É mais fácil você prever como é que Vênus vai estar amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, porque o céu é muito mais regular. O meu professor John Floyd costuma falar que você consegue realizar a previsão tão bem olhando um gato quanto Vênus, mas Vênus é um pouquinho menos manhoso, né? O gato você não sabe muito bem o que ele vai fazer. E eu perguntei mais cedo sobre se alguém não acreditava em Deus, porque a única explicação que eu consigo pensar rapidamente por que isso é assim é porque a mesma mão que botou Vênus no céu é a mesma mão que fez o gato, que fez a gente. Porque a explicação mais simples para mim, e é que vem primeiro na minha cabeça, é que o simbolismo natural funciona porque a mente que fez o mundo todo é a inteligência suprema. Deus é o sentido. Deus não é que Deus faça sentido, Deus é o sentido, Ele é a verdade. Então essas coisas, se elas fazem sentido entre si, porque quem fez isso. Como Santo Tomás falava que Deus fala para nós por meio das pessoas, das palavras e das coisas. E isso não é só uma frase. O céu está ali para a gente ler, mas não é só o céu, a natureza toda está aí para a gente ler. A gente esquece. É um negócio que os antigos viam isso de uma forma mais fácil e a gente foi perdendo. Não que eles fossem sobrenaturais, simplesmente estavam mais acostumados com o contato com a natureza e a gente não perdeu isso. Agora, sem Deus, o que eu posso dizer para você? Acredita em mim, o simbolismo funciona. Faz experiência. Mas... Marcos, deixa eu fazer uma pergunta nesse quesito. Porque a gente sabe que, até mesmo isso é dogma da fé, o homem pode atingir a Deus pela razão natural. Porém, se você, pela razão natural, a gente só chega, talvez, eu não sei se tem como ir mais longe do que essa causa primeira, esse
motor imóvel de Aristóteles. A gente chega só nos dedos dos filósofos. Exato. E aí é para admitir a realidade de que essa causa primeira é consciente de si, consciente do que fez e permanentemente, né? Aí no caso isso é necessário, porque a partir daí, pela minha compreensão, realmente aí você precisa, porque é isso que o Frank tinha falado a princípio, que ele sente que perdeu a fé e até agora não recuperou. Para admitir a coisa dessa maneira, para mim me aportar dessa significação, é essa fé em Deus que exige fé mesmo, não é só dado de razão. Não. Né? Porque, vamos lá, você chega até o Deus dos filósofos pela razão, certo? E é um motor imóvel. Alguma, assim, que a realidade faz sentido, para mim faz parte disso. Só que eu realmente, pelo menos eu eu pessoalmente, eu não sei se eu conseguiria fazer essa prova agora. Né? Que seja possível é uma coisa, que eu consiga fazer isso agora e convencer ele é outra. Mas dá pra ficar só com Deus dos filósofos pra dar esse sentido que você dá? Sim, na verdade você não precisa nem disso, porque hoje em dia tem muita gente que trabalha com simbolismo, não só astrologia, e não acredita em Deus. Mas simplesmente essa pra mim é a explicação mais... a palavra é um pouco mal usada, mas mais racional. É um dado de experiência comum, né? O pessoal olha uma coisa e enxerga que ela se comporta de determinada forma em relação a outras. Olha a outra, se comporta de forma parecida. Então vamos tentar explorar uma para esclarecer isso parece aquilo, né? Eu distingo isso da não precisa ser uma redução. Elementos relacionados. Sim, eles não estão no mesmo nível. As coisas são sempre assim, isso dá para isso como isso dá para isso. Não só esses dois pares são diferentes, mas a relação vai mudando. Não é... Quando eu falo... Então não é a igualdade, é o símbolo de proporcionalidade que a gente está ali. Sim, por isso que eu falei, não toma essa forma como proporcionalidade. Eu inventei um. Não, mas existe. Não, é assim, né? 4 pontos. 2 pontos e 2 pontos. Proporcional. Bem claro, agora está matematicamente mais legal. Isso que você está falando também, esse princípio da analogia, ele fundamenta a ciência mais dura que houver. Porque, afinal de contas, a ciência mais dura também é matematizante, por exemplo. Como é que faz uma analogia entre os números, né? Uma forma de analogia entre o número e a experiência que o sujeito tem no laboratório, por exemplo. Ele junta uma coisa com a outra através do mesmo princípio. Sim. É um negócio, vamos já que a plateia é majoritariamente católica, vamos deixar... Isso foi de lado. E vamos deixar uma coisa, as proibições quanto à adivinhação de lado. Eu não estou dizendo que seja bom, nem que a gente deva começar a fazer. Mas eu acho que não é tão difícil vocês acreditarem em mim que o I Ching, o tarô, os búzios, aquele pessoal antigo que abria ave, o pessoal que olhava fígado, entranha, a borra de chá, isso tudo funciona. Mas por que funciona? É justamente o princípio da analogia. Não precisa ser um negócio natural. O princípio natural é mais fácil. Mas é um negócio que eu chamo de princípio estatístico, porque não lembra da estatística que você tem uma população e você parte do princípio que aquilo ali tudo está funcionando ao acaso. Então você pega uma amostra e aquilo ali, como também está funcionando ao acaso, você consegue predizer coisas daquela população naquela amostra. Eu acho que se você fizer isso ao contrário, também funciona. Você pega uma população e aquilo não está funcionando ao acaso, está organizado. E a gente, eu acho que não é pedir demais de vocês de considerar que o universo não está funcionando ao acaso. Aí você pega um sistema completo menor, ele vai funcionar mais ou menos como aquele. É esse o princípio por trás, apesar de dificilmente alguma cartomante vai falar isso, é por trás do tarô. Ou do I Ching, os 64 hexagramas são um modelinho do universo. Ou o baralho do tarô é isso. Estou pedindo para vocês comprarem um baralho do tarô e ficarem tirando em casa não. É porque se vocês pedirem, eu pessoalmente não sei fazer. Eu até tenho um livro do I Ching em casa, mas não sei tirar. Eu nunca vi um baralho de tarô na mão. Não consigo fazer. Eu acho que isso está mais ou menos claro, né? Acho que não tem só então, por exemplo, falando sobre olhar as entranhas e tal, né? Tá dizendo assim que
ter uma visão total do universo, a gente não consegue, assim, né? Não sei se tu é um mestre taoísta, assim, né? Que tu tem uma visão por cima, né? Pra baixo. Mas olhar as entranhas de um bicho, tu consegue, porque ele tá aqui, ele é limitado ali naquela... né? E tu entendendo aquilo ali, tu sabendo que as coisas funcionam mais ou menos do mesmo jeito, ou bastante do mesmo jeito. Então vai ser a partir daquilo ali é que eu vou poder ter assim, uma ideia de como o resto todo funciona. Assim, conhecendo o específico, às vezes eu tenho uma ideia um pouco mais do geral. Assim. A ideia é exatamente essa. Você está com um modelinho astrológico, apesar de ser grande, né? Claro. É uma representação do universo total. Você, assim... É grande, mas é só um pedaço que a gente enxerga, né? Então, sim. E as regras... Aqui no hemisfério sul, nessa hora e tal... Né? E as regras são simples. É complicado de você... O complicado da astrologia é você resistir à tentação de complicar ela. São as regras simples, até para... Assim, eu sou astrólogo na prática astrológica. Você vê o pessoal da astrologia moderna, eles enfiam planetas que não existem, pontos que não estão nem aí, coisas mais loucas, porque simplesmente eles se recusam a fazer o simples. É olhar a mesma coisa de novo, não deu certo, você olha de novo. Você precisa achar uma relação entre, sei lá, o regente de uma casa e o regente da outra. Ótimo, você conseguiu muito bem, a resposta é sim. Você não conseguiu a resposta não. Não adianta você jogar um monte de coisa para confundir no meio, para se eximir e pensar. E é exatamente isso, assim, o modelinho funciona. O complicado é você não se perder e não achar, continuar no mesmo caminho, na mesma linha de raciocínio. Aliás, eu perdi a minha. Onde é que eu estava? Tá, a gente falou do simbolismo, mas essa parte todo mundo entendeu. Tu fez uma analogia entre a pressuposição de que aquela população está aleatoriamente distribuída. Sim. E que tu pega uma amostra dela, ela deve estar aleatoriamente distribuída similarmente a outra. Aí tu fala, não, é o inverso. O universo, tomado com essa população, ele está distribuído organizadamente. Portanto, se eu pegar um pedacinho, também tem a matriz dessa organização ali. É isso? Exatamente isso. Assim, pelo menos a explicação para mim faz sentido. O universo foi criado pela inteligência suprema, por um Deus que é inteligência. Então ele faz sentido nos menores detalhes. A constituição das pessoas. Não é só o sentido da ciência experimental, que é uma cadeia de causa e efeito. Ele faz sentido em outros níveis. E se você pegar um conjunto que também faça sentido, um conjunto menor, que tenha mais ou menos as mesmas regras, ele vai fazer sentido. Porque o mundo, e isso é um negócio que, apesar de não dar para provar, acho que é um negócio que é quase senso comum, o mundo não é só matéria. Mesmo até alguns amigos meus mateus concordam naquela divisão platônica de que as coisas são matéria e forma. Acho que o negócio não é tão complicado de entender, porque mesmo que você ache que não há a mente de Deus por trás pensando na forma, é fácil você entender que aquela organização não é só a matéria. Se você pegar barro e uma xícara, você vai ver que apesar do material ser o mesmo, a xícara é diferente do barro sem nada. E essas coisas, para mim, pelo menos a explicação que eu entendo, elas funcionam porque por trás dessa organização tem as formas. Tem o modo com que as coisas se organizam. Então, vamos dar um exemplo, que eu acho que eu já falei demais do Sol. Um exemplo de astrologia horária. Você descobriu que o relacionamento entre duas pessoas, ele está associado naquele mapa, naquela coisa que você está vendo, ao planeta Marte, por exemplo. E você descobriu que o planeta Marte vai fazer uma oposição com alguma coisa ruim, sei lá, com Saturno. Um exemplo completamente... Não precisa entrar nos detalhes técnicos. Aí você diz para o cliente, olha, a menos que você faça alguma coisa, provavelmente vocês vão se separar. Grosso modo, isso não é uma previsão. Se você descobriu mais ou menos como é que o relacionamento está organizado e aquilo está funcionando mais ou menos do mesmo jeito, como eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito, você consegue, olhando um, ver o outro.
Mas não é que tenha saído um raio de Marte que Sim. juntou com um raio de Saturno e tenha produzido aquilo. No fundo, essa discussão, apesar de ter sido gasta muita energia intelectual de muita gente boa, essa discussão, no fundo, ela acaba sendo boba. De se os astros, assim, se a astrologia nega o livre-arbítrio. Ela não tem como negar o livre-arbítrio. Ou ele existe ou não existe. O máximo que ela pode fazer é mostrar o que está acontecendo. Tá, mas não E pelo- tem uma influência do Não. astro. Correspondência, talvez. Não, correspondência. Influência. Quando eu comecei a estudar que o astrologia. pessoal, assim, que a gente vê, dessas Quando eu comecei a coisas- estudar astrologia, eu Falava. achava, eu falava assim, eu achava que não tinha, mas alguém podia um dia descobrir uma força. Não, quando você começa a estudar astrologia, você vê que isso é bobagem. Mecânica quântica, agora isso Tá, mas É, assim, sabe por o quê? que parece como astrólogo para a população é esse, é a influência astral e tal, não sei o que. Porque normalmente o astrólogo está fazendo astrólogo moderno, Ah. e a astrologia, a astrologia moderna é mais ou menos assim. Isso é astrologia, tá? A astrologia moderna faz isso aqui, pinta de rosa e inverte. Ela pega um pedacinho da astrologia, ela pinta de rosa e bota ao contrário. Porque, assim, quando você pensa em astrologia moderna, está pensando em astrologia humana e psicológica. É o que 99% dos caras fazem, não é? Tá falando, não, porque você é um aquariano sensível, um canceriano, não sei o que lá, e você precisa disso, toma esse floral e vá ser feliz e cristais. o que ninguém te entende. No fundo, é assim, no fundo ninguém te entende, a sua infância era ruim, seus pais não reconheceram o quanto você era genial, mas você é uma pessoa boa. contrário. Não, mas naquele mundo em que ninguém fez nada de errado, ninguém morre, né? Exatamente. Mas nesse mundo você consegue pensar, não, realmente, se sei lá, Júpiter tem uma influência, Júpiter está ligado a esse tipo de psicologia, pode ser que esteja o ângulo dele na atmosfera mande um raio que não seja conhecido e... Olha, já é um negócio estranho, porque vocês lembram do modelinho heliocêntrico do sistema solar, e a diferença de distância é muito grande. E a astrologia, o que interessa para a gente no céu visível, a posição é o ângulo dos planetas em relação uns aos outros, o lugar onde ele está de acordo com os signos. Aí já começa a ficar estranho que você precisa de uma força física que dependa do ângulo que você está vendo a coisa. Aí você começa a estudar astrologia horária e você vê que isso é idiota. Porque eu comecei a estudar astrologia com astrologia horária. A astrologia horária é o que mais perto tem de uma adivinhação como o tarô ou o I Ching em astrologia. Você faz uma pergunta para o astrólogo, ele abre o mapa da hora que ele entendeu a pergunta e responde. Só que a pergunta não precisa ser sobre o momento atual. Você pode perguntar para mim agora quem roubou a sua carteira. Ela pode ter sido roubada semana passada. Vamos deixar de lado agora a questão de se isso é válido ou não para quem é católico, se isso funciona ou não, tá? Mas esse é o jeito. A astrologia horária é praticada desde sempre. Então você vai, ou antigamente era um negócio, normalmente era assim, se meu parceiro tem dinheiro, se meu noivo ou minha noiva tem dinheiro pro casal, onde é que, acho que minha vaca sumiu, onde é que ela tá, mas vamos falar que seja a sua carteira. Se perdeu a carteira, vem perguntar para mim. Aí eu vou abrir o mapa de agora. E sua carteira vai estar sendo representada por algum planeta no céu. Para essa teoria das influências valer, esse planeta tem que mandar o raio pro passado, você concorda? Para influenciar onde é quem roubou sua carteira semana passada. Começa a não fazer sentido nenhum. Quando eu comecei a estudar astrologia, eu achava que podiam achar alguma força, eu acho que não podem achar nada. E não faz sentido até pelo lado da determinação. Se ele está mostrando algo que já está determinado e não é por ele, sei lá, uma configuração planetária está mostrando uma coisa que seria determinada aqui. Por exemplo, que eu descobri olhando o mapa que meu carro vai quebrar. Mas a gente sabe que o carro vai quebrar porque ele teve problema, né? Porque ele está com algum problema, não tem nada a ver com o planeta. Mas aí você vai pensar que além dos problemas do carro, também tem influência do planeta, determinação 2 vezes. Começa a ficar um negócio estranho, né? Quando você mais se pensa nisso, isso parece muito bom no começo, você vai raciocinar e vai ver que isso não faz sentido. Mas tem muita astróloga que fala que faz.
Mas infelizmente eu não posso impedir eles de falar, nem mudar isso, né? É uma das vantagens, é uma das desvantagens do negócio bom. Eu acho muito bom não ter regulamentação para astrólogo, porque isso vai piorar as coisas, mas nem tudo é vantagem. Aliás, eu sou contra a regulamentação de quase tudo. Tá, você ia perguntar alguma coisa? Não. Tá. Já que a gente falou dessa influência astral, tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre astrologia? Essas mais básicas, que tem outras coisas que eu gostaria de falar. Os tipos de astrologia, tu acabaste falando de astrologia horária, né? Sim. Eu ia falar isso amanhã, mas basicamente, os mais comuns são a astrologia horária, que é a resposta à questão. A astrologia eletiva, que você escolhe a melhor hora para fazer alguma coisa. A astrologia natal, que é a astrologia do nascimento das pessoas. E a astrologia mundana, que é um negócio que hoje em dia se faz muito pouco, mas que antigamente mesmo, na época dos babilônios, dos caldeus, era uma coisa que era a astrologia comum, que é a astrologia dos grandes ciclos, a astrologia das dinastias, dos terremotos, das guerras. Você vai aumentando o nível, né?